Boa noite a todos. Graças a Deus nós nos encontramos mais uma vez com a misericórdia divina nessa casa de oração, de caridade, sempre para falarmos sobre os temas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e trazermos aos irmãos, embora nós tenhamos certeza que eles já tenham conhecimento, daquilo que os bondosos guias da codificação espírita trouxeram para nos esclarecer mediante as nossas necessidades. Então vamos elevar os nossos pensamentos. Pedir a Jesus que nos ampare, que nos proteja, que permita-nos nos encontrarmos receptivos para recebermos as energias as quais nós viemos buscá-las, que possamos recebê-las na sua pureza máxima, na sua densidade máxima e no volume máximo, conforme o nosso merecimento. Então elevamos mais os nossos pensamentos, abrimos os nossos corações para dizermos confiantes: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em entregues tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Nós, quando nos encontramos na matéria física, nós temos muitas dificuldades perceptíveis. Porque os bondosos guias da codificação espírita nos ensinam que a matéria física é uma prisão para o espírito. Então, se esse espírito que ocupa a matéria física na condição de espírito reencarnado, assim se encontrando, ele perde ele encontra inúmeras dificuldades de percepção também. E que nós somos espíritos reencarnados. Se nós estivéssemos libertos da matéria, certamente nós teríamos mais facilidades para percebermos as coisas, para nos relembrarmos de muitas coisas. Então, quando isso acontece, nós percebemos que uma mãe em gestação, quando ela percebe e fica sabendo com clareza, com definição, de que se ela se encontra grávida e seu período de gestação já iniciou-se há 2, 3 meses atrás, e ela passa para a sua família, para as pessoas de que se encontra grávida, as pessoas lhe dizem: então tudo bem, que você seja feliz e que, se Deus quiser, não importa se é um menino ou se é uma menina, mas que seja com saúde. Então essas palavras são as palavras que exaustivamente nós ouvimos. Ora, meu Deus do céu, será que se por acaso o Pai Celestial enviasse a essa pessoa um filho, uma criança, as quais ela recebeu a responsabilidade muito antes que ela reencarnasse? Estou falando da mãe. E quando ela se prepara, ou que talvez ela se coloca numa condição para receber a fecundação do óvulo, será que ela se lembraria dos compromissos realizados, que foram comprometidos com a espiritualidade superior? Aqueles espíritos responsáveis pela sua reencarnação, como os espíritos familiares, os seus espíritos protetores, o seu anjo guardião, e ela não se lembrando do compromisso que fizera com a espiritualidade, e que a espiritualidade não estava prometendo a ela que ela receberia aqui no mundo físico uma criança que veria a luz através da matéria física, e que essa criança seria extremamente inteligente, extremamente bondosa, extremamente capaz, extremamente obediente. Então, não foi feito esse compromisso.
com a espiritualidade. Mas quando ela que se encontra, que ela sabe que está grávida, ela já ouve e pensa em receber no seu lar uma criança extremamente saudável, se possível extremamente inteligente. Mas se por acaso essa criança fosse extremamente inteligente, um gênio, será que não haveria um problema de relacionamento com seus pais, que não são extremamente inteligentes, que não poderiam acompanhar o seu raciocínio de extrema inteligência? Porque quando nós sabemos que as pessoas são inteligentes, quando nós sabemos que elas são geniais, existe uma dificuldade de relacionamento, porque as pessoas geniais, os grandes gênios, têm dificuldade de relacionamento com aqueles que são normais. De 0 a 10. Se nós fizéssemos uma comparação de um quociente de inteligência, então, que nós todos sejamos nota 6, mas uma pessoa que seria 10 mais alguma coisa, elevada a alguma potência, esse gênio não teria uma dificuldade de relacionamento conosco que somos normais? Será que a nossa inteligência não seria menosprezada por esses gênios extremamente inteligentes, colocando-nos na condição de filhos e achando-nos, digamos assim, atrasados, burros, vulgarmente falando, burros, verdadeiramente falando? E esse relacionamento não seria difícil de conosco para com os nossos pais ou conosco para com os nossos filhos? Se nós teríamos uma dificuldade de convivência, se esse espírito extremamente inteligente não fosse também extremamente bondoso, para que ele pudesse compreender as nossas fraquezas, para que ele pudesse compreender a nossa dificuldade de raciocínio perante o seu raciocínio extremamente elevado, genial. Ainda bem que lá em Portugal, quando o cara é genial, como é que eles chamam ele? Bestial. Bestial. Então, quando o cara lá em Portugal é extremamente inteligente, eles chamam de bestial. Então, nós não estaremos sendo extremamente bestializados perante os nossos filhos, que são extremamente inteligentes e que nós não conseguimos acompanhar os seus raciocínios? Sim, mas da mesma forma, também compreendemos que se por acaso nós tivermos algumas enfermidades, que os nossos filhos renasçam com algumas enfermidades, e nós nos esforçássemos enormemente para que eles se curassem daquelas enfermidades. Ora, será que ele não havia pedido a espiritualidade antes de reencarnar, para que pudesse passar por essas provas, a fim de que ele pudesse então acelerar o seu progresso evolutivo? Então nós não compreendemos até hoje por que que os grandes benfeitores da humanidade, quando se encontram reencarnados aqui na matéria física, se sujeita a determinadas situações que para nós, infantis, perante o nosso progresso evolutivo, espiritualmente falando, não compreendemos como grandes benfeitores da humanidade, aceitam determinadas tarefas de extrema dificuldade para nós, que somos espíritos medianos, que somos espíritos nota 6, nota 5,5, como espírito dentro da nossa condição evolutiva. Então nós não compreendemos isso. E muitos pedem uma visão difícil. Outras pessoas têm uma dificuldade auditiva. Outras pessoas têm uma dificuldade de locomoção. E nós, não compreendendo isso, quando o nosso cônjuge
está num período de gestação, o que nós mais queremos é que a pessoa seja extremamente perfeita em todos os seus sentidos, mas não sabemos os compromissos que essa pessoa tem perante a espiritualidade, para que ela pedisse uma prova extremamente difícil para as circunstâncias. Então nós fazemos um retrospecto no passado, e nós sabemos do Chico Xavier, que carregou consigo a perda de uma visão durante mais de 70 anos. E ele dizia claramente que ter 2 olhos era muito luxo. E aquele seu olho doente, em que a sua visão era quase que nula, ele precisava de cuidados constantemente, de medicação através de colírios, constante. E ele aceitou essa circunstância quando esteve fisicamente conosco. Como se não bastasse, ele rogou a misericórdia divina para que todas as pessoas as quais ele teve contato nas encarnações anteriores, para que pudessem também reencarnar com ele simultaneamente, a fim de que aqueles relacionamentos pudessem se entrelaçarem, para que pudessem redimirem-se uns com os outros, visto que somos todos devedores uns dos outros. Então eu me lembro que quando eu estava em Uberaba, tinha um rapaz, um jovem que se chamava Jorge, que não gostava de tomar banho, que tinha uma dificuldade muito grande com tudo, e que seus lábios estavam sempre rachados e sempre trincando, mas quando ele vinha e abraçava o Chico e beijava no seu rosto, deixava aquela marca de sangue no rosto do Chico. Em nenhum momento eu soube, e nem tampouco vi quando estava lá, que o Chico limpasse aquele sangue do Chico. O doutor Eurípides Higino dos Reis, filho adotivo do Chico, de extrema dificuldade de relacionamento, pôde ser conduzido pelo Chico até os últimos instantes no seu desencarne, e só depois que o Chico desencarnou é que o Eurípides conseguiu deixar algumas dificuldades de lado para que pudesse assumir algumas responsabilidades. Dizia-se em Uberaba que as pessoas, quando iam visitar o Chico, nos últimos anos de vida do Chico, onde a locomoção já era mais difícil, que o Eurípides Higino cobrava das pessoas para que elas pudessem visitar o Chico. Então, se vamos, eu e o Roberto Carlos, fazermos uma visita ao Chico, eu ficarei de fora, mas o Roberto Carlos, que seria um grande doador, um grande benemérito, um grande benemerente, tinha facilidade de acesso a ele. E assim, dessa forma, quando o Chico desencarnou, ele mudou bastante, porque lá do mundo invisível o Chico continua a sua tutela, zelando muito mais do que quando estava no mundo físico. Então nós não compreendemos porque em algumas circunstâncias uma pessoa vai para a câmara de passe, toma passe com o mesmo passista, uma sente-se bem e a outra não se sente tão bem, fala, para mim foi nulo, foi quase que zero, enquanto que o outro tem a felicidade de sentir-se energizado. Numa certa ocasião, Divaldo Pereira Franco, que visitava uma família, visitando essa família, ele dizia, Senhor, por que o nosso irmão ainda continua na cama, sem locomoção? Eu lhes rogo, eu lhes peço, que o ajude para que ele saia da situação. A espiritualidade aproximava-se do Divaldo e dizia para ele, ainda o melhor lugar para ele é a cama. Mas o Divaldo insistia nas suas preces, nas suas rogativas, e recebia da espiritualidade as mesmas respostas. Num determinado momento, o Divaldo diz para a espiritualidade, se eu tiver algum mérito,
se eu tiver algum médico, eu rogo para que ele saia da cama. E ia lá, aplicava passe, aplicava passe toda semana, até que aos poucos ele vai se melhorando. Ele vai se melhorando, começa a andar, vai se melhorando, começa a andar, depois de um determinado tempo, e sai da cama e começa a andar. E começa a andar. E quando começa a andar, mesmo com dificuldade, ele começa a frequentar os bares, bebendo. E num desentendimento desse bar, ele tira uma faca e manda na barriga do outro. E a espiritualidade fala para o Divaldo: nós não lhe disséramos que o melhor lugar para ele era a cama? Então nós não compreendemos esta circunstância. Mas evidentemente que se é o nosso familiar, que evidentemente que se é uma pessoa que nós queremos bem, que está sempre na casa espírita, que se tem alguma deficiência física, auditiva, ou visual, ou de locomoção, nós gostaríamos que eles melhorassem, mas não sabemos os motivos pelos quais eles se encontram nestas situações. E dentro dessas situações em que eles se encontram, a espiritualidade é que verdadeiramente sabe o que é melhor para ele e o que é melhor para nós nas condições de pais ou de familiar. Porque verdadeiramente nós não compreendemos os motivos pelos quais eles se encontram naquela situação. Então nós fazemos um retrospecto. E vamos fazer um retrospecto da mãe do Chico Xavier. Nós já falamos sobre isso aqui. Você se lembra o nome da mãe do Chico? Alguns dizem Maria João de Deus, mas esse não é o nome dela. O nome dela é Maria de São João. Além de ser de São João, ainda é de Deus. Maria de São João de Deus. E Maria de São João de Deus, nas encarnações anteriores, ela, em 2 encarnações anteriores, ela foi uma pessoa de muito destaque na cultura, numa encarnação. E numa outra encarnação, ela foi uma pessoa de destaque em artes, como artista. Mas naquela reencarnação que ela fez como mãe do Chico Xavier, ela pediu como prova a maternidade. E pediu a maternidade num ambiente de pobreza, de dificuldade. E ela recebeu da espiritualidade aquilo que ela pediu. A espiritualidade demonstrando claramente que confiava nela e que tinha confiança que ela realizaria as suas provas bem realizadas, com carinho, com amor, com dedicação ao lar, à família. Tanto é que ela, num curto espaço de tempo, teve quantos filhos? 9 filhos. Mais um que desencarnou, 10. Então, desta forma, as pessoas pedem no mundo invisível provas que às vezes elas têm dificuldade para realizarem quando se encontram fisicamente conosco. Mas nós, nas condições de pai, na condição de avô, de familiar, nós não compreendemos por que determinados espíritos pedem provas tão difíceis. Porque nós compreendemos hoje que uma pessoa como deficiente físico tem muita dificuldade para realizar as suas tarefas, as suas provas. Mas também compreendemos que se eles pedem determinadas provas nas condições de familiares, nós temos toda a necessidade de nos colocarmos como coadjuvante nessas provas para fazermos com que eles sofram o mínimo possível e oferecer-lhes condições para que eles desempenhem com determinação aquilo que eles pediram. Então nós trazemos para a casa espírita e nós fazemos um tratamento mediúnico para eles. Mas se por acaso não estiver próximo de vencer a sua sentença, evidentemente que a sua melhora seria apenas um conforto,
que a sua visão não seria de 100%, ou as suas dificuldades seriam solucionadas. Visto que Jean-Baptiste Vianney, chamado O Cura d'Armes, que tem a sua passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, foi considerado um espírito benevolente. Ele foi considerado um espírito virtuoso. E quando a Sociedade Espírita de Paris pede a ele que cure uma criança que havia ficado cega de imediato, ele foi evocado na atividade mediúnica juntamente com a criança, mas ele não pôde fazer a cura dela, porque não era a determinação do Pai Celestial para aquela cura. E qualquer um de nós aqui que tivesse uma determinada deficiência, se Jesus se aproximasse de nós e dissesse: você quer que eu te cure? E se você responde não, ou não sente vontade de ser curado, você não será curado. Você não será curado. Então, o Espírito, quando recebe alguma determinação das provas que terão que passar, não chegarão na casa espírita e recebendo o passe, ele vai se curar, ele vai ter um conforto, ele vai ter um alívio, mas a sua cura de 100% não se realizará, tal qual o Espírito Cura d'Armes, considerado juntamente com São Vicente de Paulo como um espírito extremamente virtuoso, não realizou a cura naquela criança que chegou naquele ambiente como cega. Levaram a criança que havia perdido a visão para a atividade mediúnica e naquele momento evocaram ali dentro o Jean-Baptiste Vianney, com o pseudônimo de Cura d'Armes, para que realizasse a cura, e ele não realizou a cura, porque compreendia que aquela pessoa, aquela criança deveria passar por aquilo, que era talvez uma prova que ela tivesse pedido, mas quando nós reencarnamos, nós esquecemos dos compromissos realizados durante o momento que nós nos encontramos desencarnados, ou em preparação para a nossa reencarnação. Mas fora essa visão do corpo físico que nós estamos dizendo, também existe a cegueira do espírito. E como exemplo nós citamos Paulo de Tarso, que quando Paulo está a caminho de Damasco, perseguindo um grupo cristão que se encontrava em Damasco, que ele cai do seu cavalo, ele cai cego. E ele cai cego, por que ele cai cego? Porque ele passou a não ver nada naquele momento, mas os seus olhos espirituais, fora a sua visão física, ele via Jesus de um clarão benemerente de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vendo Jesus, aquela luz maravilhosa com a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vê de imediato, ele fala de imediato: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. Mas ele não via Jesus com os olhos físicos, mas sim com os olhos espirituais. Porque as pessoas dotadas de evidência, quanto mais fecham os olhos, mais elas enxergam. Então, alguém que tem evidência, se acorda de noite e vê um espírito na sua frente, e ela tem medo, e ela fecha os olhos, ou cobre a cabeça com a cobertor, mas ela vai ver. Se vocês já tiveram visão, você ficou, parece que apavorada. A minha irmã já viu, aí eu lembrei que ela fechou o olho e cobriu a cabeça. Mas ela não viu mais? Aí quando ela viu de novo, ela fechou de novo. Mas quanto mais fecha, mais ela vê. Assim o Paulo caiu cego com os olhos físicos, mas os olhos da alma, os seus olhos espirituais continuavam vendo a Jesus. E as pessoas que têm evidência, quanto mais fecham os olhos, mais enxergam. Por esse motivo, nós deveremos nos preocuparmos em recebermos os Espíritos que virão até nós, e que o Pai de infinito amor e misericórdia e bondade possa permitir que nós sejamos o suficiente para oferecermos-lhes uma orientação adequada ao seu progresso evolutivo.
que nós possamos nos colocarmos como corresponsáveis ou como responsáveis para que ela possa desenvolver toda a sua potencialidade, mesmo que ela tenha uma deficiência física, mas sim nas condições de compreendermos como irmãos as necessidades que se encontram aqueles que possivelmente podem habitar os nossos lares. Então que Jesus, o Divino Mestre e Senhor, possa encaminhar cada um sem revolta, proporcionando coragem aos seus pais e àquele espírito que reencarna para enfrentar as suas dificuldades, vencerem as suas dificuldades e assim, nas suas provas, serem corajosos e resistentes, transpondo os obstáculos que necessitam para a sua melhoria espiritual. Mas, como nos diz o Evangelho, bem-aventurado aqueles que são cegos. Mas como cegos? Ora, aquele cego que não vê a deficiência do seu irmão. Aquele cego que consegue ser indulgente para com as faltas alheias. Aquele cego que não abre os seus olhos para ver as faltas cometidas pelo teu semelhante, pelos teus irmãos. Porque justamente as faltas que nós cometemos, ou aquilo que nós criticamos os nossos irmãos, aos nossos semelhantes, são justamente aquelas deficiências que nós temos, mas em nós não percebemos. E por que nós não percebemos? Nós não percebemos porque somos exigentes para com as faltas alheias, mas somos benevolentes e tolerantes para as nossas próprias faltas. Não temos a necessidade de corrigirmos as falhas ou as faltas dos nossos semelhantes, mas sim as nossas. Então, bem-aventurado aqueles que são cegos, que não têm olhos para ver as faltas alheias. Para aqueles que não têm olhos para ver as fraquezas do teu semelhante, se é que verdadeiramente ele não pode auxiliar em nada. Por esses motivos, bondosos irmãos, que sejamos também tolerantes, onde quer que haja necessidade de tolerância. Que sejamos benevolentes, não conosco, mas com o nosso semelhante, para que nós tenhamos condições de sermos exigentes para conosco mesmo, na nossa melhoria, na nossa mudança íntima, nas nossas circunstâncias em que nós não agimos de acordo com as leis de amor e de fraternidade que rege todo o universo. Então, sejamos intolerantes para com as nossas faltas, mas que sejamos benevolentes, para que sejamos indulgentes com aquilo que os nossos irmãos possam apresentar para nós. E sempre que nós agirmos dessa maneira, nós compreenderemos num curto espaço de tempo que nós estaremos nos melhorando e a providência divina, apiedando-se de nós, das nossas fraquezas, oferece-nos não só a coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades, mas também permitirá a nossa resignação perante as circunstâncias em que nós nos encontramos fragilizados e não podemos e nem temos forças para combater em nós aquilo que nós deveríamos combater. Evidentemente que inúmeros exemplos podem ser citados. Evidentemente que quando nós temos alguma deficiência e procuramos a casa espírita, nós imaginamos que os irmãos da Câmara de Passe do tratamento têm a necessidade de mostrar serviço e a obrigação de fazer uma cura para que nós possamos acreditar neles. E não é isso verdadeiramente o que deve acontecer, porque nós não compreendemos onde está o nosso merecimento. O que é que verdadeiramente nós pedimos para que fosse assim realizado em nós aquele pedido e que aquele pedido pudesse nos dar força para combater as nossas imperfeições e, consequentemente, coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades na melhoria de nós mesmos, intimamente falando, dentro do nosso progresso moral, evolutivo. Coragem para lutarmos, mas resignados pela vontade da providência divina,
quando nós não formos atendidos nas nossas rogativas. Compreendendo que se nós não fomos atendidos, é porque existe uma causa, um motivo. E que mesmo desconhecendo esse motivo, precisamos ter a confiança na benevolência divina, nos nossos benfeitores amigos, que possivelmente nos auxiliariam se a nossa sentença já estivesse vencida. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando Jesus encontra aquele cego próximo do tanque ou da piscina de Siloé, que tendo molhado o chão com a sua saliva, vai lá, passa aquela lama feita com a sua saliva nos olhos daquela pessoa e pede a ele que vá lavar os seus olhos. E ele lava os seus olhos e passa a enxergar, passa a ver. Como é que isso acontece? Porque a sua pena já estava vencida. O tempo que estava determinado para ele já estava cumprido. Porque não foi ele quem pecou, não foi os seus pais quem pecaram, mas sim que ele estava ali para servir de testemunho perante Jesus, para que as pessoas descrentes, para as pessoas com a fé abalada, pudessem perceber o que estava acontecendo e ser fortalecida. Então seus apóstolos perguntam: Senhor, quando a pessoa nasce dessa maneira, é porque seus pais pecaram ou porque ele mesmo pecou? E Jesus responde: neste caso, nenhuma nem outra. Ele estava ali justamente para que pudesse servir de testemunho aquilo que Jesus naquele momento realizava. Então, quando as pessoas duvidaram, o que Jesus dizia? Nós só falamos daquilo que sabemos e só testemunhamos aquilo que vimos. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Vejamos, irmãos, as circunstâncias que nós nos encontramos, os testemunhos que nós teremos que oferecer em todas as circunstâncias das nossas vidas, em todos os momentos em que nós estivermos no mundo físico e nos depararmos com situações inusitadas, para que possamos oferecer o nosso testemunho, para que a benevolência divina esteja em nós e nós sejamos aquele instrumento necessário para que possamos realizar aquilo que o nosso Pai Celestial e os nossos benfeitores amigos, os nossos anjos guardiões, esperavam que nós pudéssemos realizar. Então nós nos agarraremos nas últimas energias que temos. Nós nos colocaremos nas melhores condições possíveis para que sejamos esse instrumento dúctil, maleável, para realizarmos aquilo que os nossos benfeitores esperam que nós tenhamos condições de realizar. E evidentemente que nós teremos essas situações em que seremos colocados à prova em todos os instantes das nossas vidas. Nós seremos colocados à prova em inúmeras situações e veremos coisas que nós achávamos que não seríamos capazes de realizá-las. Mas se nós nos colocarmos a serviço dessa espiritualidade bondosa, se nós retirarmos de nós a nossa arrogância, a nossa prepotência e nos colocarmos com a humildade necessária, nós perceberemos que está ali naquele momento a mão da espiritualidade misericordiosa auxiliando-nos e permitindo que, como seu instrumento, nós pudéssemos realizar alguma coisa que as pessoas considerariam o quê? Um verdadeiro milagre. As pessoas considerariam
verdadeiros milagres. Mas eles não sabem, não percebem que a pena já está cumprida. E neste momento, aquela pessoa que procura é apenas para oferecer mais um testemunho. Então façamos uma analogia. Quando uma pessoa comete algum crime, em que as autoridades acham por bem encarcerar essa pessoa, que o juiz determina uma sentença, 12 anos e mais alguns meses, e essa pessoa vai cumprir essa pena. Quando vencer aqueles 12 anos e mais alguns meses, ela estará liberta. Então, se alguém tiver que ficar com a visão, sem visão durante 12 anos e alguns meses, quando chegar em 13 anos, ele vai restabelecer a visão de novo. Compreenderam? Eu não disse nada. Eu não disse nada, eu não disse nada, eu não disse nada. E também não sei de nada. Se não for julgado de novo. Então, bondosos irmãos, aguardemos que os nossos benfeitores amigos possam proporcionarem-nos os melhores esclarecimentos possíveis. Que nós estejamos sempre confiantes naquilo que os bondosos guias da codificação espírita ofereceram para o nosso esclarecimento, tendo a certeza que ao adquirirmos esses conhecimentos, nós teremos a força e energia necessária para fazermos em nós as mudanças, as transformações necessárias para o nosso progresso evolutivo. Que inúmeras são as circunstâncias de exemplos claros para que nós tenhamos condições de oferecermos o nosso testemunho. Ele pode estar preso aí por um bom tempo e não sabe. Dessa forma, mais uma vez, nós agradeceremos aos nossos bondosos benfeitores que não só oferecem essas circunstâncias, mas também oferecem-nos preciosos exemplos que os nossos bondosos benfeitores, que aqueles que nós consideramos benfeitores da humanidade, que tenhamos condições e olhos para vermos os seus bondosos exemplos. Da mesma forma que nós teremos que nos mostrar cegos e feliz daquele, bem-aventurado daquele que é destituído da visão das faltas alheias, das deficiências alheias, também permite-nos a visão para visualizarmos os exemplos daqueles irmãos que são benfeitores da humanidade e que esses benfeitores da humanidade oferecem-nos as melhores condições para que tenhamos condições de vê-los e copiar-lhes os exemplos. Numa caminhada que nós teremos que realizar para nós mesmos. Como assim? Ora, me adianta eu ficar citando o caso do Chico? Me adianta eu ficar citando o caso do Divaldo? Evidentemente que não. Então, se o Marcos fosse o Chico Xavier, me adiantaria ficar bem pertinho dele aqui? Não. Em volta dele, eu jamais faria o meu progresso. Porque ele está lutando para o progresso dele. E no seu entorno ficar ali bajulando e buscando, jamais vai fazer parte do meu progresso. Eu tenho que sair à luta e realizar eu mesmo esse progresso. Evidentemente que as coisas boas que ele tem para oferecer, eu tenho necessidade de assimilar, mas também tenho obrigação de lutar para o meu progresso, para que eu possa evoluir, para que eu possa oferecer alguns passos nessa caminhada. Então, aqueles irmãos que nas condições de apóstolos, que estiveram com Jesus durante o seu ministério no mundo físico, enquanto eles estavam com Jesus, eles poucos realizavam, mas quando Jesus é crucificado, quando Jesus retorna e materializa para eles, onde eles se encontravam furtivamente numa choupana,
e que as pessoas que eles se encontravam não acreditavam que aquilo estaria acontecendo, principalmente a Tomé. Quando eles deixam aquele local, quando Jesus deixa de oferecer a eles aquela visão que eles tinham dele e retorna para o mundo espiritual, e que eles ficam no mundo físico, eles tiveram que fazer com determinação aquilo que Jesus esperava que eles fizessem, para que eles pudessem assim oferecer mais alguns passos na sua caminhada evolutiva. E assim somos todos nós. Não me adianta ficar ouvindo o Divaldo, ouvindo as suas palestras, ouvindo os seus conselhos, se eu não consigo colocá-los em prática. Se eu ouço, mas não vivencio aquela situação. Não me adianta nada contar as histórias do Chico, se eu também não dou meu testemunho. Não adianta ouvir, mas é bom ouvir para saber se tem que ter Sim, consciência. para que eu possa determinar uma coisa dar certa com errada, num relacionamento. Ouvir e divulgar é bom, mas melhor do que ouvir e divulgar é você vivenciar e oferecer os mesmos exemplos. Tanto é que em momento algum o Chico utilizou a sua visão para se colocar numa situação de inferioridade. Em momento algum, através daquela deficiência, ele foi se colocar na condição de uma pessoa revoltada. Como é que eu estou auxiliando a humanidade aqui e eu ainda perco a minha visão? Em momento algum ele se coloca numa condição de revolta. Ele aceita resignadamente, compreendendo que aquela situação que lhe foi permitida era para seu próprio progresso. De imediato ele tem esse entendimento. E não só nessa circunstância, mas aquela situação de extrema pobreza em que viveu. As surras que levavam 3 vezes ao dia com vara de marmelo da Dona Ritinha. Ou seja, a Dona Ritinha estava perturbada espiritualmente. E surrava-lhe 3 vezes ao dia, como se fosse uma prescrição médica. Ele compreendeu tudo isso. Aquele ambiente de pobreza em que ele nasceu foi determinante para que ele pudesse hoje, se encontrando no mundo espiritual, nós pudéssemos relatar aqui hoje, nesse momento, aquela circunstância, compreendendo um espírito que era um espírito extremamente elevado, que oferecia-nos oportunidades de percebermos os seus exemplos e assim pudéssemos praticá-los. Apanhava porque às vezes a mãe achava que não era normal. A madrinha Achava que não era normal. achava que ele era louco, achava que ele era cínico e batia nele 3 vezes ao dia. E alguém ainda dizia para o Chico, tem uma situação em que ele se encontrava aqui. Alguém aqui no mundo, aqui em São Paulo, encontrando com o Chico, fala assim: Chico, você é um privilegiado, Chico. Eu não sei onde está meu privilégio. Perdi minha mãe quando eu tinha menos de 5 anos de idade. Apanhei da Dona Ritinha com vara de marmelo 3 vezes ao dia, como se fosse uma prescrição médica. Perdi uma vista quando eu tinha tantos anos. Calcei meu primeiro sapato quando eu tinha tantos anos. E até hoje eu continuo trabalhando para a espiritualidade. Onde é que está meu privilégio? Foi escolhido. Onde está meu privilégio? Ele foi escolhido. E isso é relato dele para pessoas aqui em São Paulo que o achavam privilegiado, porque eu não sei se vocês sabem, mas à medida que a família Galvez reencontrou com o Chico lá em Uberaba e compreenderam e tiveram informação que eles faziam parte da sua família espiritual, porque já havia vivenciado com eles em duas ocasiões, uma na França e outra na Espanha, em encarnações passadas. O Chico viveu muito tempo aqui em São Paulo, quase toda semana ele estava aqui. Quase toda semana ele estava aqui.
Ele estava toda segunda e toda sexta na Uberaba e às vezes no sábado, mas no meio da semana ele estava aqui, direto aqui em São Paulo. Então eu encontrava com inúmeras pessoas na rua. E uma vez ele encontrou com uma senhora na rua, e ela, ô Chico, ela o reconheceu, eu nunca tinha visto ela, ela o reconheceu, Chico, tudo bem, como é que está a senhora, tudo bom. E quando ela saiu, ela falou, feliz ano novo. Pô, mas já tinha passado, o Réveillon fazia tempo. Mas é porque ela era de origem judaica, eu estava falando do ano novo judaico para ela. Foi quando ela se tocou. E aqueles que o acompanhavam falaram, o que é isso, Chico? O ano novo já passou, já faz dias. Não, porque ela é judia. Você entendeu? Então, vejamos. Esse espírito de altíssima envergadura moral, extremamente espiritualizado, esteve conosco, ofereceu-nos esses exemplos e nos dizia, não adianta vocês ficarem em volta de mim, não. Vocês têm que fazer por vocês. Eu estou lutando pela minha salvação. Lutem também pela informação, pela salvação de vocês. Perto de mim ninguém se salva, não. Oferecendo àquelas pessoas o esclarecimento de que elas estavam fazendo pouco para a sua salvação. E nós? Que tanto nós estamos fazendo para a nossa salvação? Alguém quer falar alguma coisa quanto a isso? Para a salvação estamos tentando se aperfeiçoar, melhorar cada dia. Mas isso que nós estamos fazendo é pouquinho, é muito, é médio? Eu acho que é muito pouco. Então, você já determinou a sua sentença. Está fazendo pouco, pode fazer mais. Então, todos nós... Eu tentando fazer dentro das minhas condições, né? Não vou chegar... Pode observar que dentro das condições da senhora, a senhora pode fazer uns 15% a mais. Porque eu acho assim, né, que a gente estava conversando na conversa passada aí, que a verdadeira caridade é aquilo que você se doa, o seu tempo. Aqui você vai lá, vou ficar lá naquele fogo selvagem, vai lá, fica lá, passa lá um domingo lá naquele lugar, passa nas crianças cancerosas. Isso é que o pessoal cuidar desse pessoal, ir lá, se doar, passar um final de semana num asilo, para ajudar, né? Quantas pessoas vão lá como voluntário, mas no asilo está cheio de voluntário. Tudo isso é extremamente importante, mas é importante que nós façamos isso com carinho, com amor. Evidentemente que existem infinidades de maneiras de fazermos o bem. E nós perguntaríamos, as quais vocês preferem? Todas. Todas. Que nós tenhamos condições de fazer todas elas. Porque surgirão inúmeras oportunidades, inúmeras ocasiões, e todas elas são bem vistas aos olhos de Deus. Todas elas são bem vistas aos olhos de Deus. Que nós possamos sempre nos entregarmos de maneira consciente, de coração aberto, compreendendo as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, mas se nós estivermos esperando nos tornarmos um Chico Xavier para fazermos o bem, certamente nós nunca faremos. Nós precisamos dar alguns passos nesse sentido, dentro da expectativa daquilo que somos hoje. Porque se nós quisermos melhorarmos, o momento é agora, é aproveitarmos essa circunstância. Talvez não vejamos o benefício que nos trará nesta vida, mas na outra certamente nós perceberemos. Então, desta forma, não vamos deixar para amanhã aquilo que nós pudermos fazer hoje. Não importa se é uma grande benemerência, mas sim que ela seja pequena, mas feita com todas as forças dos nossos corações, com todos os nossos melhores sentimentos. E compreenderemos que estaremos sempre sendo inspirados pelos nossos divinos protetores. E assim, mais uma vez, irmãos, agradecido pela presença de todos, nessa casa de oração e de caridade, onde nós mais uma vez elevamos os nossos pensamentos para pedirmos permissão ao nosso divino e amado Mestre Jesus,
aos diretores espirituais desta casa de oração e de caridade, para encerrarmos a nossa singela atividade desse dia de hoje. Então, nós dizemos ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em entregas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então nós já fotografamos todos os irmãos aqui presentes.